Boa noite a todos, bem-vindos à live de lançamento do Chapter Rio do Aging 2.0. Vamos falar das tecnologias voltadas para o público 60+, na nova normalidade. Meu nome é Mauro Ventura e eu vou mediar esse encontro. Nossos convidados são Sérgio Duque Estrada, embaixador Brasil e América do Sul do Aging 2.0. Sérgio é também CEO da Ativem e sócio da ValorMax Consultoria Financeira. Henriette Krutmann, embaixadora do Chapter Rio do Aging 2.0. Henriette é mentora de negócios e sistemas de inovação e consultora nas áreas de saúde, qualidade de vida e longevidade. Egídio Doria, professor de medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, coordenador da USP 60+, e diretor do ILC Brasil. Yolanda Boechat, professora de geriatria e coordenadora do Serviço de Geriatria da Universidade Federal Fluminense. Yolanda é também presidente da Abraz RJ e membro da diretoria da SBGG RJ. E, por fim, Leônidas Porto, CEO e cofundador da Gero 360. Sejam bem-vindos. Sérgio, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse como funciona o Aging 2.0. Sem som. Sérgio, você está sem som. Tirado aqui. Boa noite, obrigado pela lembrança. Procuro sempre deixar meu microfone desligado. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a Aging Rio de Janeiro. E, bom, indo direto aqui ao Aging. Aging é uma organização mundial, criada há alguns anos, está presente em 31 países, presente também em 127 cidades, são 127 chapters, com 150 mil colaboradores, mais de 3 mil startups monitoradas. É uma comunidade internacional, intergeracional, interdisciplinar, e tem como missão apoiar negócios inovadores com soluções tecnológicas para os desafios do envelhecimento. Questão da tecnologia, porque tem a ver com a escalabilidade. A escalabilidade, por sua vez, tem um fator econômico muito importante, que é a redução, a diluição do custo fixo, e com isso nós temos a possibilidade de uma maior inclusão social. Eu comecei com o Aging em 2018, como embaixador do Chapter São Paulo. Fizemos diversas parcerias, como o Nibs Cultural, a USP 60+, o Senac, o Distrito e Nova HC, né? E ganhamos, inclusive, em 2018 e em 2019, o prêmio de melhor Chapter mundial. Tenho a satisfação de compartilhar com vocês que estamos também na lista dos finalistas até agora, né? O ranking é atualizado mensalmente. E, mais recentemente, então, eu fui nomeado embaixador para o Brasil e para a América do Sul. Hoje, no Brasil, nós já temos presença no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Brasília e em Curitiba. A Ativem, que você mencionou, ela é uma empresa criada para acelerar startups e empresas na sua jornada de inovação e tecnologia, e juntos, a Ativem Aging, criaram o Núcleo 60+, com a Senior Lab e a Raízes, que foi constituído justamente para ser um hub de consultoria para empresas interessadas em entender e encantar o mercado 60+. Estou muito satisfeito de poder hoje estar participando da inauguração do Aging Rio de Janeiro, principalmente tendo à frente a Henriette Krutmann, que realmente eu sou admirador da Henriette, do trabalho dela e da equipe que ela montou, que é realmente top. Eu tenho certeza que esse será o início de uma jornada incrível para o Aging Rio de Janeiro e para o Aging Brasil também. Muito obrigado, Henriette, por estar à frente dessa incrível iniciativa. Sérgio, muito obrigado. Bom, eu também como... Janeiro e para o Aging Brasil também. Muito obrigado, Henriette, por estar à frente dessa incrível iniciativa. Sérgio, muito obrigado. Bom, eu também como... Janeiro e para o Aging Brasil também. Muito obrigado, Henriette, por estar à frente dessa incrível iniciativa.
Sérgio, muito obrigado. Eu também vou para o Aging Brasil também. Muito obrigado, Henriette, por estar à frente dessa incrível iniciativa. Desculpe, Henriette. Eu não sei se vocês estão experimentando o que eu estou experimentando, que é uma duplicidade de som. Eu, aliás, tenho que dizer que, para mim, foi assim uma acrobacia, ter que falar e me ouvir ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês estão experimentando o que eu estou experimentando, que é uma duplicidade... Fecha o microfone agora. Eu, aliás, tenho que dizer que, para mim, foi assim uma acrobacia, ter que falar... Fecha o microfone, por favor. Obrigado. Bom, somos todos fãs da Henriette. Agora ela vai falar, por favor, sobre... Vai apresentar para a gente o Chapter Rio do Aging 2.0. Henriette. Bom, boa noite a todos, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer ao Sérgio. Eu não consigo fazer mais duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu colocar aqui a tela da apresentação. Vou compartilhar aqui a tela. Sim. Então, eu quero primeiro agradecer a todos que estão nos assistindo, né, em especial ao querido Sérgio, sempre com seus confetes, né, e pela confiança que ele depositou em mim, né. Sem mais delongas, eu quero iniciar a apresentação mencionando, em complemento ao que o Sérgio falou, os 8 desafios, que são os challenges, que norteiam a atuação do Aging 2.0 em nível mundial. São esses os 8 desafios, Grand Challenges, né? O primeiro deles, engajamento e propósito, que intenciona ressignificar a vida dos idosos, evitando isolamento e a marginalização. O segundo tópico seria bem-estar financeiro, né? E que é um tópico que vai adquirindo crescente relevância na medida em que nós estamos nos tornando mais longevos. Então, a questão da empregabilidade, da trabalhabilidade, como se fala agora, né? O planejamento financeiro, isso é visto nesse pilar do bem-estar financeiro. O terceiro pilar é mobilidade e movimento. Aí nós estamos falando de condicionamento físico, força, equilíbrio, né? Mas também de segurança na mobilidade e na casa, a casa segura, né? É uma das linhas nesse pilar. O quarto pilar é cotidiano e estilo de vida. Aí nós estamos nos direcionando a produtos e serviços que facilitem a independência do sênior, né, do idoso, em atividades diárias e que garantam uma melhor qualidade de vida. O quinto pilar, provendo cuidados, ele está relacionado ao sexto, que é a coordenação de cuidados, mas são diferentes. O provendo cuidados está na capacitação, no apoio, recursos para os cuidadores familiares. E o sexto, o coordenando cuidados, ele está voltado para a melhoria do gerenciamento de medicamentos, de cuidadores, etc., etc. E nesse ponto eu queria frisar que 75% do gasto global em saúde atualmente é absorvido por cuidados crônicos. Então, vocês podem imaginar a extensão do problema e a complexidade dessa questão da coordenação de cuidados. O sétimo pilar é o cérebro saudável, ou seja, manter a nossa capacidade cognitiva, a nossa saúde mental. E, finalmente, o oitavo, final de vida, a nossa cultura tem dificuldade para encarar a questão da finitude, da morte, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso existe, né? Todos nós vamos chegar ao final das nossas vidas, e aí há toda uma série de cuidados paliativos, de diretivas antecipadas de vontade, que é, no caso, o testamento vital, e providências como testamentos, legados, etc., etc. Então, são esses os 8 pilares sobre os quais se assenta o trabalho em nível mundial, né, da Aging 2.0. Agora, vamos para o Chapter Rio. Nós escolhemos como prioridades desenvolver, apoiar, facilitar a conexão entre os diversos segmentos do ecossistema. E que segmentos são esses? Seriam os hubs de inovação, os empreendedores, os investidores anjo, o Capital Ventures,
os empresários e o público sênior de um modo geral. Então, todos que estão envolvidos com o tema da longevidade, do envelhecimento ativo, eles estarão priorizados no nosso trabalho, no nosso foco. Além disso, é importante frisar que a população sênior é a que cresce mais rapidamente, né? É o segmento populacional que está crescendo numa espiral muito acentuada. E então, nesse caso, isso gera demandas específicas, mas também abre um leque de oportunidades para o empreendedorismo inovador, né? Então, é um momento particularmente favorável para que a gente desenvolva esse trabalho, ou seja, o Chapter Rio, estamos num momento muito, muito favorável para empreendermos essa jornada. Passando agora para um próximo slide, eu coloquei aqui alguns números comparativos, vocês vão ver entre Brasil, Rio de Janeiro e Israel. Em termos de área, né, quilômetros quadrados, nós temos o nosso gigante adormecido com 8.500.000 quilômetros, o Rio de Janeiro com 43 mil, Israel com metade do Rio de Janeiro, metade da área, 22 mil quilômetros quadrados, sendo que a área de Israel, 60% são terras áridas, né, é deserto. A população total, Brasil está com 211 milhões, Rio de Janeiro 17 milhões, Israel 9 milhões. E a população de 60 a mais, como vocês estão vendo, ela é mais ou menos proporcional, né? O Rio de Janeiro, especificamente, é o estado brasileiro que tem a maior população 60 a mais, dentre todos os estados da União. É superior à contagem de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que são os próximos nessa questão da população 60 a mais. E Israel tem uma população até maior, né, da nossa, tem 19,9%, né? Agora vamos chegar à coluna crucial, que é a de startups, né? Quando nós vamos verificar a questão das empresas inovadoras, o Brasil ele tem, no momento, cerca de 13 mil startups, sendo que 850 delas no Rio de Janeiro. Israel, com essa área de 22 mil quilômetros, 9 milhões de população total, sendo que uma boa parte dessa população não trabalha, por motivos que não vem ao caso, eles têm mais de 6 mil startups, mais de 6 mil, sendo que várias são unicórnios, são aquelas startups que atingiram mais de $1 bilhão de valor. Então, diante desses números, o que a gente vê? Nós podemos ver sob o ângulo depressivo, meu Deus, não vamos nunca chegar lá, ou, como eu prefiro enxergar, uma enorme oportunidade de expansão para nós, brasileiros, de encararmos de vez a questão do empreendedorismo, da necessidade de nós alavancarmos o empreendedorismo inovador no nosso país. E aí, ainda em relação às startups por estado, vocês vão ver que São Paulo é a que tem o maior número, né, dessas 13.167, esse é o número de julho de 2020, e o Rio de Janeiro tem 6,5%. Nós estamos em quarto lugar, com 852 startups. Bom, então, nós temos aqui essas 13 mil, né, com 6,5%, e as categorias de serviço ou produtos mais ofertados, especificamente o nosso segmento mais visado vai ser da Health Techs, né, das startups em saúde. Normalmente, elas estão voltadas para sistemas de gestão em hospitais, clínicas, consultórios, e também sistemas de busca, agendamento de exames, consultas, procedimentos, mas a área de Health Techs é a que mais se desenvolveu, mais se expandiu no primeiro semestre desse ano, não só em função da pandemia, mas realmente, claro que a pandemia ajudou nesses números, mas as Health Techs, em nível mundial, deram um salto qualitativo. Bom, então, eu queria finalizar a apresentação explicitando primeiro o meu reconhecimento, o meu agradecimento à Carminha Davi e à Mônica Lúcia Vieira, que são as diretoras do nosso chapter. Elas têm trabalhado incansavelmente, um convívio super gratificante, que nós estabelecemos essa parceria desde maio desse ano. Também agradeço o apoio logístico que foi prestado pelo Dr. Renan Yegorov e pela Mariana Castori,
E, finalmente, eu convido a todos que se sentiram sintonizados com a nossa proposta para que se juntem a nós nessa empreitada. Vamos em frente. Muito obrigada. Muito obrigado, Henriette. Bom, após a fala dos dois embaixadores do Aging 2.0, vamos passar a palavra para os 3 palestrantes. Começando com você, Gídio. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Henriette, a Mônica, a Carminha, a todo o grupo do Aging 2.0 Rio, pela presença hoje aqui na primeira live, no primeiro evento do Aging 2.0 Rio de Janeiro. Desejo para vocês um enorme sucesso. Sou diretor aqui do Aging 2.0 São Paulo e esta é uma grande oportunidade de crescimento para todos. Deixa eu pegar só. Um pouquinho só que eu estou tentando pegar minha apresentação. Agora deu problema na apresentação. Então, meu tema de hoje é o Covid-19 e a população 60+, mudanças impostas e perspectivas. Eu abordarei de uma forma bem rápida os seguintes tópicos: dados gerais epidemiológicos da infecção, a questão do preconceito e idadismo, o papel das doenças crônicas não transmissíveis, vou dar um foco na saúde mental, a questão do cuidado, o envelhecimento saudável e, por fim, perspectivas dessa nova normalidade. Então, nós temos atualmente cerca de mais de 20 milhões de casos comprovados de Covid-19 no mundo. No Brasil, são mais de 3 milhões de casos comprovados e uma taxa de mortalidade, de 101.752 óbitos. Quando a gente avalia o perfil desses óbitos, nós podemos verificar que quase 70% dos mortos tinham mais de 60 anos. Isso é uma coisa que tem se repetido em todos os países atingidos pela Covid. Aqui no Brasil, 65% dos mortos tinham pelo menos um fator de risco. E esse fator de risco ele se expressava, na maioria, por uma doença cardiovascular, aqui vocês estão vendo embaixo as cardiopatias, diabetes e, por fim, os outros. Segundo os dados mais recentes do IBGE, cerca de 45% dos brasileiros têm uma doença crônica não transmissível. E a previsão é de que isso aumente para 101 milhões de brasileiros em 2030. Atualmente nós temos cerca de 34 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. E aí dá para você ver um pouquinho o impacto dessa infecção, dessa pandemia, nessa população tão vulnerável. E o que é que determina essa vulnerabilidade maior do idoso? Nós temos vários aspectos. O primeiro deles é a imunossenescência. O nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele vai se tornando menos efetivo à medida que a gente vai envelhecendo. E isso nos torna não somente mais susceptíveis aos processos infecciosos, como também uma evolução mais grave desses mesmos processos. O segundo aspecto é que muita dessa população não tem um acesso adequado a um sistema de saúde. E muitas vezes, quando tem esse acesso, esse sistema de saúde, ele não é um sistema de saúde efetivo. Por fim, nós temos também que as doenças, elas se manifestam de uma forma atípica nessas pessoas idosas. E isso faz com que o diagnóstico se torne não somente mais difícil, como mais tardio, o que impacta na evolução da doença. E, por fim, é uma população que tem mais doenças associadas. Então, se a gente pega nesse slide, nós podemos observar que, à medida que nós envelhecemos, nós temos um aumento da frequência de uma série de doenças. Aqui no topo nós temos representadas doenças neoplásicas, câncer. Aqui no meio, a hipertensão arterial sistêmica e aqui na base, o diabetes mellitus. E nós sabemos hoje que mais de 70% da população morre de doença crônica não transmissível. E, obviamente, como eu falei, essa morte por doença crônica não transmissível acontece predominantemente nos grupos etários mais elevados. Com a epidemia, a pandemia do Covid, a grande mensagem de proteção foi: fique em casa, esteja isolado, esteja em quarentena.
Isso é necessário, mas nós não pensamos, nós não antevimos a necessidade de manter um controle dessas doenças crônicas. E nós observamos desde o início da pandemia que a taxa de procura aos prontos-socorros caiu de uma forma significativa, mais de 30% em diversos países. E não somente a taxa de procura por complicações agudas, o tratamento ambulatorial crônico necessário dessas enfermidades para evitar essas complicações agudas também foi praticamente eliminado durante essa fase em que nós estamos vivendo. E isso faz com que vocês possam perceber o impacto que isso terá posteriormente. É o que nós estamos chamando das ondas posteriores dessas doenças que tornaram-se, no meio dessa pandemia, invisíveis. Um outro aspecto que tornou-se bem evidente durante a pandemia e em outras situações catastróficas foi a questão do preconceito pela idade, que nós chamamos de idadismo. Idadismo é aquela situação em que você discrimina grupos ou pessoas e cria estereótipos em relação à idade cronológica daquelas pessoas. O que nós podemos observar nesse contexto da pandemia é que esse idadismo foi manifesto pela ausência de políticas públicas. Sabia-se de antemão que o grupo idoso era o grupo mais vulnerável e aqui nós não tivemos políticas públicas adequadas para esse grupo mais vulnerável. Os idosos, eles foram excluídos de consensos e protocolos de tratamento, mesmo sabendo ser o grupo mais vulnerável. A idade cronológica foi o determinante, muitas vezes, de tratamento e admissão em centros de terapia intensiva, mostrando a questão da dispensabilidade do idoso. Idosos mais vulneráveis, presentes em ILPIs, que representam 1% da população idosa no Brasil, não tiveram uma prioridade. Eles não tiveram uma prioridade no rastreamento da doença e no oferecimento de equipamentos de proteção individual. Mais uma vez, o idoso foi tratado como um grupo homogêneo, não sendo respeitadas suas particularidades, e na questão da quarentena ficou evidente o gap digital. Muitos desses idosos não são incluídos digitalmente, eles simplesmente foram colocados no isolamento, sem a preocupação de como estaria o seu suporte, a sua relação com o mundo exterior. E quais as consequências que esse idadismo determina? Não somente nessa questão da pandemia. Ele aumenta o risco de isolamento social e solidão, que é um tema que eu vou focar posteriormente, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de demência, já tem estudos que mostram a correlação entre os marcadores biológicos para a demência e o idadismo. Ele determina pela sensação que o indivíduo tem de baixa autoestima, pouca adesão a hábitos saudáveis, e ele diminui significativamente a nossa expectativa de vida. Um outro aspecto que ficou claro e que já era considerado um dos grandes problemas da população mundial é a questão da solidão. Cerca de 25% da população norte-americana diz não ter um relacionamento significativo, um relacionamento que o complete, mas isso atinge diversos países, até 24%, como na Itália. E essa questão da solidão aumenta à medida que nós envelhecemos. Nós vamos perdendo os nossos companheiros, companheiras, os nossos amigos, a aposentadoria, os filhos saem de casa. E o que nós observamos na pandemia é que essa solidão tende a aumentar entre os idosos. Só para vocês terem um esboço desse aumento de solidão, entre 92 e 2012, nós tivemos um aumento de 117% na população idosa no Brasil. Em relação ao aumento de idosos que vivem sozinhos, isso foi de 215%. Em relação à população de São Paulo, 17,8% dos idosos em São Paulo moravam sozinhos, dados do estudo SAB 2015-2017. 22% das mulheres moravam sozinhas, idosas. E quando a gente pega a população acima de 80 anos, essa taxa aumenta para 27%. E quais são as consequências dessa solidão? Aumento dos níveis de colesterol, aumento na pressão arterial sanguínea sistólica, um sono menos restabelecedor, aumento nas taxas de depressão e na severidade dessa depressão e um maior risco de declínio cognitivo e demência.
e aumento também do risco de mortalidade, diminuindo em 7,5 anos a nossa expectativa de vida. Um outro fator que a gente não pode deixar de comentar no meio dessa pandemia do Covid é a questão do cuidado. À medida que nós envelhecemos, nós aumentamos o nosso risco de nos tornarmos incapacitados, dependentes e necessitarmos de cuidados de longa duração. Dados, mais uma vez, do SAB de 2010, em relação à população paulista, mostrou que 56% praticamente dos idosos paulistanos possuíam alguma dependência nas atividades de vida diária, 27% nas atividades instrumentais e 29% praticamente nas atividades básicas de vida diária. 1 em cada 3 idosos, então, praticamente precisa de alguma ajuda no seu dia a dia. E estima-se que entre 2010 e 2030, nós teremos um crescimento de 60% a 77% do número de idosos que necessitarão de cuidados prolongados. Atualmente, nós temos cerca de 9 milhões de pessoas idosas necessitando de cuidados de longa duração. E a nossa família mudou. Nós não temos um grande número de filhos. Nós temos habitualmente um casal e um filho, que não consegue tomar conta desse pai, dessa mãe. Quem vai ser responsável por esse cuidado? No momento de pandemia, que os cuidadores não estão conseguindo chegar aos seus pacientes que necessitam de cuidados. Quem pode ajudar? E aí a tecnologia pode ser uma grande ferramenta, e já é uma grande ferramenta. Isso porque a tecnologia é completamente escalável e com isso ela consegue ter seus custos reduzidos. E quais são as 3 grandes áreas que a tecnologia pode auxiliar nesse cuidado? Os acompanhantes sociais e cognitivos, os smartphones e devices que nos garantam a segurança do nosso idoso dentro do ambiente da casa, e os assistentes digitais de saúde que nos permitirão não só um controle adequado das nossas doenças crônicas, como também um contato com os médicos responsáveis, o profissional de saúde responsável por essas doenças, por o controle dessas doenças. Mas a gente não pode deixar de falar de envelhecimento sem falar nos 4 capitais responsáveis por envelhecimento saudável e que deverão ser mantidos, obviamente de outra forma, dentro desse contexto que nós estamos vivendo e que possivelmente viveremos durante mais algum tempo. É o nosso capital de saúde, o nosso capital vital. Temos que manter nossos hábitos. Temos que manter os nossos hábitos, não nessa situação agora que é impossível, aqui retratada na foto, mas dentro de um contexto em que a gente consiga manter a nossa dieta saudável, que a gente consiga manter um padrão de sono adequado e uma atividade física dentro dos nossos ambientes, das nossas casas. O capital financeiro, nós temos muitos idosos que trabalhavam e agora estão sem trabalhar, que foram despedidos e que muito provavelmente terão uma dificuldade maior em retornar a esse mercado de trabalho. A questão do aprendizado continuado. Eu coordeno a USP 60+. Na USP 60+, nós oferecíamos cerca de 10 mil vagas presenciais todo ano. Esses idosos estão incapacitados, não estão possibilitados de irem presencialmente à universidade. Nós oferecemos agora o curso digital, mas muitos não estão incluídos digitalmente. Então, nós temos que pensar nessa população. O contexto social, eles têm que ter... O ser humano é um ser social, e o idoso precisa de um contexto social. Essa situação, mais uma vez, é impossível nos dias de hoje, mas uma situação em que a tecnologia possa oferecer de alguma forma esse capital social para essas pessoas. E, por fim, o propósito. Quando você é dispensável, se sente dispensável, não tem como você ter propósitos. Então é necessário que nós possamos incluir os nossos idosos na nossa sociedade para que eles se sintam valorizados e consigam manter esse propósito ao longo do seu curso de vida. E essa é algumas dos aspectos que mudarão, que são as perspectivas de mudança a partir da pandemia do Covid. O telework, o trabalho à distância, as visitas médicas, que serão visitas médicas virtuais, ou muito planejadas antecipadamente para evitar aglomerações em sala de espera, as compras domésticas que estarão sendo feitas cada vez mais no contexto virtual, o contato social que tem que ser mudado, tem que ser reavaliado e tem que ser redimensionado, o uso de máscaras que vai se tornar comum no nosso dia a dia,
Viagens aéreas com modificações na estruturação do avião, a purificação do ar, as áreas de espera no aeroporto, transporte público, em que as pessoas possam ser averiguadas na entrada, que os assentos sejam colocados de uma forma mais espaçada, a proteção à privacidade nesse contexto que a gente está utilizando esse mundo virtual, e, por fim, a lavagem de mãos, que tem que se tornar um hábito cada vez mais frequente. Muito obrigado. Espero passado. Obrigado, Egídio. Muito obrigado. Agora, Yolanda, por favor, sua vez. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, estar aqui com vocês, pelo convite da organização do evento. Vou, então, compartilhar com vocês a nossa apresentação aqui. Só um minutinho, por favor. Então, eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre a telemedicina e seu apoio ao grupo de idosos, né? Então, como a Egídio falou, a gente tem uma população de idosos que, em valores absolutos, assusta pela quantidade que está se apresentando. Em 2000, nós tínhamos 14 milhões de idosos. Em 2010, a população de idosos já era 10% da população brasileira, né? Então, 19 mil idosos. Entre 2010 e 2030, vai haver uma virada dessa população brasileira, em que os idosos vão estar em número maior que as pessoas menores de 15 anos, ou seja, as crianças e adolescentes, né? Em 2060, nós vamos atingir a marca de 25% da população brasileira, ou seja, 58 milhões de idosos, um quarto da população será idosa, né? Será o triplo da população de 2010. E como a gente chamou a atenção, os pacientes as pessoas mais idosas, com mais de 80 anos, como vocês podem ver aqui no gráfico ao redor, vai ser a população que vai crescer mais. Então, realmente, nós precisamos nos preocupar com essa população. E o que a gente quer? Como foi afirmado, nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era do envelhecimento ativo, e certamente nós precisamos buscar a gerontotecnologia, que é aquela tecnologia facilitadora que preserva esse idoso que está envelhecendo de maneira ativa, como vocês veem aqui, rodas de à tarde no Rio de Janeiro, com os idosos cantando, tocando, batucando e curtindo a vida como deve ser, com todo direito à comunicação social. Então, essa tecnologia que a gente está propondo é uma tecnologia que preserva essa independência, essa autonomia, traz igualdade entre os grupos etários, traz uma diminuição da relação de violência, ou seja, o idoso não vai ser mais dependente do seu familiar, do seu cuidador, para poder acessar os meios digitais. Então, certamente, essa tecnologia é altamente inclusiva. Essa tecnologia vai permitir que esse idoso continue aprendendo ao longo da sua vida e se capacite, né, na sua vida, além de ter a segurança, a sua seguridade social guardada, em função de que ele vai ter alguns instrumentais para poder saber como se defender, saber como monitorar a sua casa de maneira que ela permaneça segura. Então, do ponto de vista da telemedicina, ou da telecomunicação, mais especificamente, o que nós podemos usar, o que nós temos utilizado, na verdade, para vencer esse afastamento social que a Covid-19 está nos impondo nesse momento. Então, existem instrumentais que facilitam muito a nossa vida. Por exemplo, o telemonitoramento, né? O paciente o idoso pode ser monitorado através de e-mails, através de telefones celulares até fixos, através do WhatsApp, que os idosos, de um modo geral, já estão sabendo utilizar, né? Onde a gente pode, inclusive, no telefone celular, fazer a videochamada pelo próprio WhatsApp. Então, são maneiras eficientes de você estar se comunicando com o seu paciente, né? Além dessa questão do individual, né, em que o profissional pode falar diretamente com o seu paciente, como disse Egídio, através das consultas de videochamada, você tem também algumas coisas que podem nos ajudar. Por exemplo, os grupos de WhatsApp. Nós formamos grupos de WhatsApp com os pacientes, e aí nós fazemos um desafio para este grupo semanal, e este grupo, então, desenvolve uma atividade em seu domicílio, junto com seus familiares, a qual será discutida posteriormente num dia marcado. Então, esse grupo de WhatsApp pode ajudar muito esse paciente a se unir com a sua família, a não ficar isolado socialmente dentro do seu domicílio, e aí, com essa atividade que ele vai desenvolver durante a semana, ele ocupa o seu tempo, ele ocupa a sua mente, ele faz uma atividade funcional, e, ao mesmo tempo, ele evita esse isolamento
por mais tempo, e repete depois essa atividade para o seu grupo de convivência, para o seu grupo de relações, por exemplo, grupos do WhatsApp de serviços, como é o serviço de geriatria. É um instrumento de fácil acesso para os idosos e, de um modo geral, eles conseguem utilizar o WhatsApp para poder conversar nesse grupo. Pode ser feito em grandes grupos, em que você vai ter que usar a ferramenta da leitura, né? Então você vai ter que digitar o texto, e pode ser usado em ferramentas de videochamadas com pequenos grupos, né? Se você quiser fazer um grupo maior, aí você vai ter que usar uma outra plataforma, por exemplo, o Google Meet. Nós temos usado no serviço o Google Meet para fazer atividades online com os pacientes. É uma atividade com maior complexidade, que depende um pouco mais de domínio do instrumental da internet, necessita para o idoso de um tutorial. Então, nós desenvolvemos no serviço, através da nossa equipe, um instrumental para poder o idoso ter acesso ao Google Meet. O seu familiar, muitas vezes, está junto com ele, ajudando nesse acesso, e participa das reuniões. Isso é extremamente interessante. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês de uma atividade que nós fizemos com os idosos através dessa plataforma, que é a plataforma que a universidade está usando. E as teleconsultas e as consultas holográficas, né? As teleconsultas, como o Egídio comentou, o profissional de saúde liga para o seu paciente, ou o seu paciente liga para o seu profissional de saúde e conversa sobre sua saúde, uma forma excelente de monitorizar as questões das doenças crônicas degenerativas, as questões das agudizações que podem estar surgindo, para até que se detecte a necessidade de uma consulta presencial. Então, é uma maneira bastante interessante que nós temos agora a possibilidade de utilizar, porque está autorizado pelo Brasil, pelo CRM, né, Conselho Regional de Medicina, e dessa maneira o Conselho Federal de Medicina permitiu que nós, profissionais de saúde, possamos fazer esse trabalho com nossos pacientes. E a outra maneira são as consultas holográficas. Hoje o Brasil já tem profissionais trabalhando com consulta holográfica. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente isso para vocês. Então, esses instrumentais que eu comentei, eles nos auxiliam nessa situação do afastamento social da Covid, tornando esse afastamento mais tolerável, né? Ele, então, dá uma possibilidade do suporte médico, suporte funcional, suporte nutricional, o psicológico, e, ao mesmo tempo, nos ajuda a permanecer equilibrado, de forma que a nossa imunidade, que é o que a gente mais precisa nesse momento, é estar imune ao Covid, ou à Covid-19, né, a doença. Então, isso nos ajuda bastante. Esses instrumentais que eu comentei, eles vão permitir que o profissional de saúde, então, trabalhe dentro dos grandes gigantes da geriatria. Ou seja, ele pode evitar uma iatrogenia se ele controla a polifarmácia desse paciente, se ele controla uma dieta errada num paciente diabético, por exemplo. Ele pode evitar que o paciente com incontinência urinária faça infecção urinária, porque ele orienta a hidratação correta, para ele não fazer uma baixa de hidratação durante esse período de afastamento, em que ele não tem gasto funcional, e com isso ele não tem sede, né? Ele pode trabalhar na instabilidade postural e na imobilidade para evitar a sarcopenia e evitar com isso a queda em domicílio. Então, automaticamente, ele pode orientar esse paciente a algumas atividades que ele pode fazer, e para isso ele pode usar a sua equipe de saúde, onde o profissional de fisioterapia, o profissional de terapia ocupacional, o profissional de educação física pode estar aí ajudando esse profissional na orientação a esse idoso. E também a última dessas grandes síndromes, que seria a insuficiência das funções cognitivas, em que você vai ter os 3Ds da geriatria, que são o delírio, a depressão e a demência, onde você vai estar permitindo o controle dessa situação através desse telemonitoramento e dos grupos, né, de telemonitoramento e das próprias consultas holográficas, em que você vai estar vendo esse paciente e você vai estar tentando estimular de maneira que ele não fique deprimido, estimular de maneira que a sua cognição seja preservada e observar junto com a família a questão do delírio, que é uma outra situação. Então, um exemplo para vocês aí do que a gente faz através da telemedicina seria a holografia, em que o profissional vai estar numa área distante do Brasil, por exemplo, a Amazônia, que é o que nós estamos usando atualmente. Aqui está o profissional de saúde no seu consultório virtual, que na verdade é um consultório real, onde ele atende o paciente, né, que está lá na Amazônia, e através da rede da internet ou de satélite, esse profissional vai estar ligado a um centro de saúde holográfico, que vai estar num grande centro, por exemplo, Rio de Janeiro, Niterói, que é o nosso caso, em que vai ter o especialista que está aqui assistindo a consulta que está acontecendo na Amazônia, e esse especialista, então, vai ajudar o colega que está lá na periferia do Brasil, com um distanciamento enorme de nós, mas que vai estar orientando um diagnóstico específico. Por exemplo, aqui,
um paciente com uma lesão de face em que o dermatologista que está no Rio de Janeiro pode orientar o clínico que está lá na Amazônia. Então, essa consulta holográfica é uma possibilidade para a telemedicina nos ajudar nesse momento. Aqui um outro exemplo, como eu falei, os grupos de Google Meet. Isso aqui é uma festa junina virtual em que os pacientes do serviço de geriatria da UF eles cantaram músicas de festa junina, eles se vestiram tipicamente junto com a equipe de saúde e, ao mesmo tempo, houve, então, a utilização dos instrumentos de comunicação através da telecomunicação para que esses pacientes mantivessem uma festa tradicional entre os idosos, que é muito querida e é sempre muito feliz. E é isso, pessoal. Então, isso aí é o que a gente gostaria de falar para vocês, e nós gostaríamos de dizer que utilizem de todas as maneiras que puderem esse instrumental da telemedicina, que é um instrumental que vocês têm contato com seus familiares e têm contato com seus profissionais de saúde, onde o familiar pode nos procurar e nós orientarmos, ou o idoso pode diretamente nos procurar e a gente ajudar através desses muitos instrumentos que nós temos de possibilidades. Muito obrigado, Yolanda. Leônidas, você, por favor. Ok. Antes de mais nada, obrigado, Sérgio e Henriette, aí, pelo convite. Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo minha tela? E Gero 360 é uma startup com foco aí na população 60+, genuinamente carioca, então a gente está muito honrado de receber esse convite, de participar desse evento da Aging 2.0 Rio de Janeiro. A gente foca em soluções para a gestão da rotina de cuidados do idoso. Hoje a gente tem 2 produtos. Um produto é um aplicativo voltado para as famílias que cuidam dos idosos em casa. Ele é gratuito e está disponível tanto em Android e iOS. E também temos o nosso produto principal hoje, que é uma ferramenta de gestão para instituições de longa permanência para idosos. E a gente já, só para qualificar a Gero 360, a gente já teve aqui alguns reconhecimentos. Um deles foi ser eleito as 3 melhores soluções na primeira chamada de negócios da longevidade, isso foi em 2018, do Aging 2.0, então também estou prestigiando aqui essa grande conquista. Além disso, nós fomos selecionados entre mais de 5.000 startups do Brasil inteiro para participar do programa de aceleração do BNDES Garage, ficamos entre as 30 finalistas. E hoje a gente é uma startup incubada no programa de incubação Eretz Bio do Hospital Einstein. E também já entramos no radar das startups aí da Health Tech Vipor, da Distrito. A gente entrou aí no relacionamento com pacientes, engajamento de pacientes. Depois do Sérgio, já que está fazendo um trabalho lá com a Distrito, de repente tem que criar um segmento lá do 60+, para ficar em mais destaque. Queria enfatizar que essas conquistas todas foram através de uma equipe, eu não faço nada disso sozinho, né? E um dos grandes méritos da GERE foi montar essa equipe com experiência multidisciplinar. E para resumir as grandes conquistas que a gente conseguiu agora em 2020, que é um ano totalmente fora do padrão para todo mundo, mas a gente conseguiu a nossa primeira rodada de investimento, junto a Anjos do Brasil e 2 investidores estrangeiros. A gente, esse ano, conseguiu quase triplicar o número de idosos na nossa plataforma. A gente já tem presença em 7 estados do Brasil. Estamos em toda a região sul. Na região sudeste, a gente está quase entrando agora em Minas Gerais para completar, e estamos também no Mato Grosso. E a gente multiplicou o nosso faturamento por 6 do último ano para cá. E essa história toda não é uma história assim do dia para a noite, né? Então, eu queria enfatizar aqui rapidamente. A gente começou no final de 2016 e nesses decorrer aí 3 anos e meio, 4, a gente passou por várias fases, né? Então, entrando um pouco na questão dos desafios de uma startup voltada para o segmento 60+, a gente participou de etapas de conhecimento desse segmento de mercado.
de começar a propor produtos inovadores, né? Então, tem uma fase de criação, depois você tem que implementar essas soluções todas, e aí, nesse momento, a gente começou com um produto do aplicativo no mercado voltado para o cliente final, né, o B2C, e aí a gente percebeu como modelo de negócio a gente talvez não conseguisse prosperar, e aí a gente deu uma pivotada, fomos para o segmento B2B e desenvolvemos a nossa solução para instituições de longa permanência para idosos. E no ano passado foi um ano de governança, né, de preparar a empresa para crescer. A gente efetivamente encontrou o nosso nicho de mercado, e aí foi um trabalho de estruturação mesmo, como é que a gente faz para crescer. E aí teve um esforço significativo de conversa com investidores, e a gente conseguiu concluir isso em 2020. Eu gosto de falar que a gente chama de age tech, né? A gente sempre acaba tendo o idoso como protagonista do serviço, mas os desafios e as demandas da família e de todos os outros stakeholders envolvidos são super importantes e a gente tem que dar uma atenção muito especial para isso. Essa imagem aqui, ela ajuda a exemplificar isso, né? A princípio é a mesma senhora, ainda ativa, independente, então você tem aí várias oportunidades para serem desenvolvidas para o idoso ativo. Chega uma hora que o idoso começa a precisar do apoio da família, né? De cuidados, então você tem que colocar o familiar no contexto, e um pouco mais na frente você também vai ter que envolver toda uma equipe multiprofissional de cuidados nas suas soluções que você vier a desenvolver para o público idoso. É interessante comentar também que o número de oportunidades é enorme. O que a Henriette colocou dos exemplos lá de Israel, esse é um trabalho de uma pesquisadora israelense. Ela, em 2019, fez um levantamento de 170 startups com foco no envelhecimento, que ela chama de age techs. Essas 170 startups foram classificadas em 12 grupos diferentes. Então, você vê aí a gama de possibilidades que podem ser trabalhadas. E não são qualquer startup, são empresas que já receberam algum investimento e têm algum produto disponível comercialmente. Então, são startups que já foram validadas no mercado. A gente monitora essas startups, então a Geo 360 trabalha muito com foco na coordenação de cuidado e nas instituições de longa permanência, então a gente monitora as startups que têm modelos de negócio parecidos com os nossos, e aí a gente verifica desde quando elas foram fundadas e quanto elas já conseguiram captar de investimento para percorrer essa trilha de empreendedorismo e inovação. E a gente tem como visão ser um one-stop shop em coordenação de cuidados a idosos, com uma ênfase muito grande na interação familiar. Então, tem aí uma gama de soluções para os negócios e segmentos de negócio relacionados à coordenação de cuidados e também soluções voltadas para o consumidor final, né? Incluindo, inclusive, os profissionais de geriatria e gerontologia. A gente está nessa trilha, super motivado e aqui disposto a apoiar, no que for preciso, o Chapter Rio de Janeiro aí do Aging 2.0 com a nossa experiência que a gente conseguiu conquistar até agora. Eu deixo aí depois também meus contatos, quem quiser conhecer um pouco mais da Geo 360, a gente está aí à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Leônidas. Bom, após as apresentações, a gente vai começar o debate com os nossos convidados. Tem uma pergunta aqui da Márcia Ladeira, que eu acho que a Henriette pode responder. Como o Aging, né, Rio pode ajudar o idoso carioca a enfrentar os muitos desafios nesse momento da pandemia e do isolamento social? Eita. Que missão difícil, né? Nós estamos começando agora, né? E eu creio que com informação, o que podemos fazer nesse momento é gerar informação verdadeira, porque, infelizmente, nós estamos cercados de fake news, né? Cercados
enfim, de informação que não conduz realmente a um rumo desejável, que é uma base científica, né? Então, acho que a maior contribuição que podemos dar nesse momento é gerando e divulgando informações confiáveis que possam fazer com que o idoso se sinta mais seguro nesse período de pandemia. Obrigado, Henriette. Tem uma outra pergunta que eu acho que você pode responder, que é da Helena Martins. Como eu posso acessar o nome das startups voltada para os 60 a mais no Rio? E aí eu acrescentaria umas questões que, quando eu vi aquele gráfico, deu para perceber que a gente tem muitos campo, né, para avançar. E eu fiquei impressionado com um número pequeno de startups voltadas para esse público, né? O que a gente pode fazer para ampliar esse ecossistema de startups voltadas para o público 60 a mais? O que está faltando? Bom, a primeira pergunta é interessante porque nós buscamos essa informação, buscamos muito. Então, nós buscamos no Distrito, na Sling Hub, no StartC, que são sites que têm essas informações consolidadas em relação às startups, né? Por incrível que pareça, Health Tech existe, nós sabemos quantas tem de saúde. Agora, Age Tech não tem. É uma informação, quer dizer, já mostra o quão irrelevante ainda é esse segmento dentro das startups. E eu creio que agora, com a pandemia, e, enfim, com os esforços e com a própria... nós temos uma oportunidade, um nicho que está se abrindo de oportunidades para as startups. A sua pergunta, Maura, é o que a gente pode fazer, né? É justamente estimular esse contexto, dando bases maiores, estimulando a que empreendedores entrem para esse ramo, mostrando as oportunidades imensas que estão se abrindo em termos do mercado sênior, para que eles possam atuar. Mas se eu tiver, por exemplo, uma startup ou um blog, alguma coisa voltada para, né, uma senior tech, alguma coisa, como é que eu faço assim, para entrar no Aging Rio? Eu tenho que passar por algum crivo de vocês? Todo mundo que está voltado, ou qualquer startup, ou qualquer blog, ou qualquer iniciativa tecnológica voltada para esse público, tem espaço dentro do Aging? Ou não? Tem o espaço de orientação. Claro que nós não somos um hub de inovação, nós não somos uma aceleradora, né? Nós não somos uma venture capital, mas nós sim temos know-how para prestar um apoio, uma mentoria para todos os que estejam interessados em ingressar ou em evoluir nesse segmento. Tá. Podem nos procurar, estamos de braços abertos. Ótimo. Tem uma pergunta aqui para o Egídio, da Silvia. Sobre a Covid, idosos que têm pouca pressão alta correm o mesmo risco de quem tem pressão muito alta? Quem está com a hipertensão controlada por meio de remédios apresenta o mesmo risco de quem não toma medicamento? E depois, eu queria que o Sérgio vamos falasse. lá. Então, desde que surgiram... Pode continuar. Como eu posso? Pode continuar. Então, tá bom. Então, desde que surgiram os primeiros relatos, no final de dezembro, em Wuhan, na China, ficou-se determinado que alguns fatores determinavam o maior risco dessas populações. A presença de doenças crônicas, as morbidades, sobretudo as doenças cardiovasculares, e aí focando sobretudo em hipertensão, posteriormente diabetes, obesidade, as doenças pulmonares, são fatores de risco. Não existe nenhum estudo que mostre se o hipertenso leve, hipertensão grau 1, hipertensão grau 2, ou seja, aquela pessoa que tem hipertensão mais leve, hipertensão mais severa, ela vai ter um risco diferente. Esses estudos não existem. O que a gente acredita é óbvio que aquele paciente que tem hipertensão de mais difícil controle, com já algumas complicações associadas a essa hipertensão, terá uma evolução provavelmente pior do que aquele paciente que tem a sua hipertensão bem controlada. A mesmo caso em relação às outras doenças. Quem tem um diabetes mais severo poderá evoluir de uma forma mais grave do que aqueles indivíduos que têm um diabetes mais leve e mais bem controlado. Mas não existe ainda um estudo que mostre isso de uma forma evidente, com grupos randomizados,
na prática, ou seja, na literatura. Obrigado. Isso ainda não existe. Eu queria voltar a essa questão das senior techs, que eu acho muito importante. Eu queria que o Sérgio falasse um pouquinho também. Obrigado, Mauro. É com relação a esse ambiente, a esse ecossistema, que ele é relativamente recente. Nós fizemos a primeira chamada de negócios, aliás, que identificou e premiou aqui a Gero 360, né, nós fizemos em 2018, e a segunda foi em 2019. Esse ano nós colaboramos com o chamado Global Innovation Search, que é do Aging de São Francisco, que está fazendo uma busca mundial de startups com foco no isolamento. E, inclusive, até eu tenho a grata satisfação de dizer que nós tivemos 5 startups brasileiras dentre as semifinalistas, e agora estamos com 2 startups brasileiras dentre as 10 finalistas. Então, isso já é uma prova de que o nosso ambiente aqui no Brasil está tendo um reconhecimento, inclusive internacional, mas ainda é, pelos motivos que apontaram a Yolanda e o Egídio e a própria Henriette, ainda é, sim, né, um ambiente, eu diria, incipiente. Agora, nós já vemos as empresas começando a acordar para essa necessidade de inovação, de intercâmbio, de intergeracionalidade também. Então, eu diria que o momento é muito propício, e acho que tanto nós do Aging Brasil, enfim, nas nossas diversas embaixadas, como aqui no caso do Rio, estaremos sempre abertos, e todos podem, sim, fazer contato conosco, submeter as suas ideias. Nós teremos o maior prazer de poder colaborar e de, inclusive, até, em certos casos, poder fazer pontes, né? Não só com empresas nacionais, mas como empresas de fora. Até aproveito, por exemplo, para dar o exemplo do Leônidas, aqui da Gero 360, que já teve um ok do IBM, da IBM for Startups, que é um programa que procura dar às startups todas as ferramentas, um valor considerável de ferramentas que uma startup pode utilizar no seu processo de aceleração, né? Eles acabaram, eu falei até, enfim, para ele no nosso ensaio aqui, falei para ele que ele já está aprovado, e nós vamos fazer essa ponte, tá? Então, bacana, temos aí muitas possibilidades. Muito obrigado, Sérgio. Tem uma pergunta aqui de Criabis Ventures. Dentro do ambiente de Venture Building, Investimento Anjo e RI, se eu não me engano, como que podemos ajudar o Aging 2.0 Rio? Henriette. Bem, toda ajuda é extremamente bem-vinda, né? Evidentemente, como eu falei, se nós estamos nos propondo a apoiar, ajudar, a orientar startups, a Criabis pode perfeitamente nos ajudar, assim como a Ativem também pode nos ajudar nesse apoio, né, nesse suporte, nessa mentoria de novos negócios na nossa área de Senior Techs. Então, por favor, entre em contato e vamos trabalhar em conjunto. Muito bem. Obrigado. Yolanda, parece que você tem uma pesquisa sobre o desejo dos idosos na internet. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Nós temos feito um trabalho com os idosos lá na geriatria, e, assim, uma das coisas que eles colocaram no desejo, quando nós terminamos esses 2 meses de trabalho com eles no Google Meet e no WhatsApp, eles disseram o seguinte, que eles precisam que ajudem a eles a ter acesso às plataformas de conexão de maneira mais fácil. Eles acham complexo usar o Google Meet, por exemplo. Então, talvez buscar desenvolver para eles plataformas ou situações em que eles possam ter um tutorial fácil de acesso, talvez seja uma coisa bem interessante, porque é complexo para eles o uso da internet, né? O uso dessas ferramentas. Então, é um desafio para as startups aí estar construindo um tutorial simples, de maneira que chegue-se lá onde se quer e se faça essa população ter acesso a essa tecnologia inteligente aí para nós aí.
Muito obrigado. Bom, a gente está chegando ao fim aqui. A Henriette vai encerrar, né, as considerações finais. Dá tempo de mais alguma pergunta? Porque temos aqui várias perguntas. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui, que assim, quais os aspectos que vocês acham fundamentais para o Brasil, que o Brasil precisa mudar para tratar melhor os nossos idosos? Eu acho que pode ser o Egídio, né, Egídio? Você está sem microfone, Egídio. Desculpe. Eu acho que 3 aspectos são fundamentais, que se tornaram bem evidentes nesse contexto da pandemia da Covid. Um deles é a questão do preconceito, do idadismo. A gente tem que ver o idoso como um ser humano, nós temos que vermos naquele nosso futuro que nós seremos idosos se nós tivermos a felicidade de atingirmos os 80, 90, 60, 70 anos. Então, é o nosso próprio futuro. À medida que você tem o preconceito, você diminui a oportunidade de outro e você diminui a sua própria oportunidade, o seu próprio potencial de desenvolvimento ao longo do seu curso de vida. A outra questão é a questão da desigualdade. Nós somos um dos países mais desiguais no mundo e nós tornamos essa desigualdade bem evidente nesse momento quando nós oferecemos opções de tratamento, opções de acesso diferentes de acordo com a raça, de acordo com a classe socioeconômica, de acordo com a faixa etária. E outro aspecto, e que eu fiquei bem surpreso, porque hoje surgiu uma pesquisa mostrando que o Brasil é um dos países que tem a menor empatia no mundo, é que nós temos que ter empatia. Nós temos que nos ver na posição do outro. Nós temos que ser uma sociedade mais solidária se nós quisermos melhorarmos como ser humano e como sociedade como um todo. Só a partir daí a gente vai conseguir tratar os nossos idosos de uma forma melhor e sermos uma sociedade melhor. Muito obrigado. Eu queria fazer uma última pergunta antes de passar a palavra para a Henriette, que é para o Leônidas. Qual foi o impacto para a Gero 360 de ter sido premiada na primeira chamada de negócios da longevidade organizada pela Aging 2.0? Não, muito bacana essa pergunta, porque para a gente fez toda a diferença. A gente ainda tinha muito pouca visibilidade. Como fruto da chamada, a gente, lógico, tinha um produto de qualidade, tinha design, já estava no mercado com o produto, mas o fato de ter uma chamada e a gente ficar entre os 3 finalistas deu uma visibilidade para a Gero incrível. Então, a gente apareceu no jornal, na Marisa Tavares, no Globo, deu uma visibilidade para a gente que a gente não tinha e a gente passou a ter uma tagzinha lá que é top 3 no Aging 2.0. Isso aí está com a gente vai levar ela para o resto da vida. Agora, fora isso, foi tão bem estruturado a chamada que envolveu também mentorias. Então, eu tive mentoria com o Egídio, por exemplo, que me ajudou em vários conceitos que foram super importantes para a gente implementar na nossa solução. Tive mentoria com escritório de advocacia, que é hoje o meu fornecedor na Gero. Então, foi fantástico. Eu estimulo muito dar continuidade a esse projeto, porque ajudou muito, foi fundamental no começo da Gero 360. Só tenho a agradecer. Obrigado. Henriette? Bem, eu estou super feliz, eu acho que nós estamos começando com o pé direito, o Chapter Rio. Quero agradecer a todos, o pessoal que esteve aqui no painel, os que nos assistiram, dezenas de pessoas interessadas, algumas perguntas que não deu para responder, mas depois faremos isso, né? E, mais uma vez, repetindo que estão todos convidados a integrarem o nosso esforço. Eu sou uma pessoa convicta de que uma das soluções para o país é o estímulo ao ecossistema de empreendedorismo inovador. E ele está umbilicalmente integrado a esse esforço de melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos e da proposta do envelhecimento ativo, que é o que eu, na verdade, estou... eu sou um exemplo vivo, Sérgio também, né? Sérgio, posso falar a sua idade? Não, né? Nós somos exemplos de...
Olha, o meu cachê não foi pago para isso, hein? Não dizer idade é um ato de idadismo. Temos que dizer as nossas idades. É verdade. Então, já vou falar. Eu tenho 63 e, com muito orgulho, estou super em forma, praticando envelhecimento ativo. Esse é o nosso objetivo de todos nós. E, então, fiquemos todos com essa sensação boa, né, de que estamos no bom combate. Né? Então, boa noite a todos, muito obrigada. E essa live ela vai ficar disponível, tá? Quem não conseguiu assistir toda ou quiser rever alguma coisa, nesse mesmo link ela estará disponível a partir de agora. Tá? Então, tá. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigado, Henriette. Obrigado, Henriette. Obrigado. Tchau.